Muito bem, seguimos com a nossa transmissão aqui rapidamente para comentar aqui esse está acontecendo em São Januário, Adiel Reis, porque veja só você, aparentemente a situação do Ramon Dias lá está conturbada, porque você trouxe a Ele não informação no quer meio sair. você trouxe a informação aqui no meio do jogo de que o Ramon Dias é, não havia sido demitido. Depois foram surgindo outras informações de que, na verdade, ele tinha pedido demissão. E agora, na coletiva, o Emiliano Dias soltou a seguinte frase: "Não gostei da forma que terminou. Achei que merecíamos mais respeito e não ser demitido pelo Twitter. A gente fez muito pelo Vasco." Ou seja, aparentemente, eles também não pediram pra sair, velho. Olha que loucura. Ou se pediram, tipo assim, estavam esperando aí algum tipo de confirmação da diretoria, velho. E ela não veio, ou se veio foi algum social media aí que, puto, depois do jogo de hoje, comunicou aí a decisão. E repito, eu vou buscar a nota aqui do Vasco, porque muita gente aí tá falando que é uma nota confusa, dúbia. Aqui, tem aqui no Sem Twitter mesmo. sentido, né? O Vasco informa que imediatamente após a partida. Olha aí, já começa aqui. O Vasco não tem nem vírgula. O Vasco informa que imediatamente após a partida, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, da equipe sub-20, assume interinamente. Pois é, fica aí então. Ficou realmente, não informa se foi ele que pediu para sair, se saíram com ele, enfim. E aí pode ser que ele continue no Vasco, Adiel Reis, e que o Rafael Paiva seja demitido porque alguém precisa ser demitido. Brincadeira, nem sei. Mas que situação na colina, hein? Que situação, Estevão Barros, mas assim, olha só, isso não pode ter sido simplesmente um trote do social media do Vasco, sabe? Ele não gosta do Ramon Dias, sabe? O Ramon Dias não quis tirar uma foto com ele, aproveitou a goleada em casa e escreveu uma nota sem vírgula, como você disse, porque eu não imagino que a diretoria do Vasco iria escrever uma nota sem vírgula. Colocou, postou aí, e aí o Ramon Dias, tá bom, tô demitido, né? Aí a diretoria falou, como tá demitido? Pediram demissão? Não, e fica nisso, você. Ele não quis dizer que sim, o cara não quis dizer que não, no fim das contas ninguém sabe quem demitiu, e isso foi uma grande trollagem do social media do Vasco, que tá puto com o salário atrasado. Pode ter sido isso, Estevão Barros. Mas brincadeiras à parte, eu não demitiria, concordo com você, não demitiria Ramon Dias, eu entendo que a diretoria deveria bancar o treinador e mandar Só alguns jogadores para do elenco só para mandar atualizar embora, tá? aqui, o Lucas Pedrosa, que é repórter do SBT, traz aqui a informação no Twitter que, em pronunciamento, Ramon e Emiliano frisam que não mereciam saber pelo Twitter da demissão. Já segundo a apuração com fontes da diretoria do clube, a dupla comunicou à diretoria de futebol que sairia do Vasco. Lúcio Barbosa, que acho que é o CEO, né, do Vasco, tentou contato com eles para ponderar e informaram que não teria volta. De acordo com o que ouvi dessas fontes, só após as tentativas aconteceu a nota oficial. Ramon e Emiliano, como dito, deixaram claro que souberam da demissão do Twitter, mas também não negaram que pediram para sair, pois não abriram pronunciamento para perguntas. Resultado: Ramon e Emiliano deixam o Vasco. Ou seja, me parece que o Ramon e o Emiliano chegaram na diretoria e falaram: a gente tá saindo. E a diretoria falou: tá bom. E eles ficaram, não gostaram. Esperava que a diretoria fizesse algum esforço ali para mantê-los e não foi o que aconteceu. O Ramon Dias, olha, eu tô indo, hein? Não, tá bom, pô. Eu tô saindo, hein? Tá, pode ir, meu amigo. Tô escrevendo a tua nota aqui no Canva. Tô publicando já, já. Você tem certeza que olha, eu vou, hein? Ainda não foi, meu amigo, e ficou nessa aí. Mas, Estevão Barros, o clima deveria estar pesado demais para o Ramon Dias pedir. O Ramon Dias, que inclusive é finalista de Mundial de Clubes, tá? Campeão de Libertadores e tudo mais. Ele fez um grande trabalho impedindo o rebaixamento do Vasco do ano passado. Pediu sim reforços no elenco, os reforços não vieram. Tem que trabalhar assim, Estevão Barros, a nível de futebol brasileiro, com o elenco do Vasco, que parece ser dois elencos, um elenco muito estrelado e muito bom, e
outra parte do elenco desconhecido, onde jogadores que não têm nível para vestir a camisa do Vasco. Então, o Cássio poderia estar aqui falar melhor do que eu sobre isso. Como ele mesmo fala, é difícil você ver um meio-campo do Vasco que tem Payet, e aí não vou citar nomes aqui para parecer perseguição, mas, enfim, você tem o Payet e ele não consegue ter um jogador para tabelar com ele. Você tem o Verratti no ataque, não tem jogador ali para ser o companheiro de ataque dele. Então, tem Léo Jardim, que é goleiro de seleção brasileira, e não tem uma zaga à altura para ele. Isso também complica um pouco o trabalho do Ramon Dias. Ele fez o que pôde. Se ele não suportou e pediu para sair, Estevão Barros, o clima deveria estar muito pesado, viu? Porque treinador no futebol brasileiro dificilmente pede para sair quando as fichas acabam, viu? Geralmente ele é mandado embora, geralmente é quando os jogadores criam aquele complô para derrubá-lo, e a gente já sabe que isso acontece no futebol brasileiro. Você viveu isso recentemente, inclusive, Estevão Barros sabe do que eu estou falando. Então, se o Ramon Dias pediu para sair é porque realmente não tinha mais condições nenhuma para ele trabalhar no clube do Vasco. Então, acho que o Vasco deveria buscar alguém agora e ouvir seus jogadores também, viu? Porque é importante isso. Não adianta trazer um cara que tenha feito um excelente trabalho em clube A, em clube B, se os jogadores não comprarem a ideia, vai passar por perrengue de novo. É preciso ouvir seus jogadores, é preciso ver se tem salário atrasado, direito de imagem atrasado, porque você pode trazer, Estevão Barroso, o Guardiola para o Vasco, se esses jogadores não quiserem jogar, meu amigo, não vai. Vai acabar com a carreira de ambos, inclusive. E a equipe vai brigar pelo rebaixamento de novo. Não adianta. Trocar treinador, Estevão Barros, não é uma atitude simples que a diretoria pode tomar, viu? Ela deve ser levada em conta vários fatores, e o principal deles são os jogadores. Se eles não estiverem sendo ouvidos, não adianta nada. Pois é, e fica a questão, né? A gente falou daqui a pouco da, do Ronaldo no meio da transmissão aí de vender a SAF, que a 777 vai fazer também, né? Eu acho que a torcida do Vasco já tá puta, não aguenta mais. E assim, hoje a reação da parte da torcida foi de torcedor que já tá resignado, né? De que, tipo assim, tá revoltado com a situação do clube, mas sabe que não adianta fazer muita coisa porque também não tem muita saída, né? Um cenário que o Vasco se colocou ali não parece ser simples de resolver. Vendeu parece que pra essa ferrada e aí ficando de mãos atadas. É um cenário muito ruim. Eu vi até muita gente criticando e tal, pô, que. Ah, como é que pode o torcedor aplaudir e rir do time? Cara, sei lá, velho. Eu acho que chega num momento também da experiência do torcedor, ainda mais o Vascaíno, que, pô, você acabou de falar, né? O time é vice-campeão do mundo. Cara, sai do final ali da década de 90, início dos anos 2000. Os caras, tipo, eram um dos melhores times do Brasil. Um time que era extremamente ali respeitado, tinha jogadores de elite, da elite do futebol brasileiro. E entra nessa pindaíba aí. Eu imagino que, mano, esses torcedores também, uma hora, é, vão surtar. E, pô, eles fizeram até demais, assim, pô. Teve situações que a torcida foi lá, abraçou o time, times medonhos, times horrorosos do Vasco. E uma hora os caras explodem, né? E ainda bem que explodiram de uma forma pacífica até, né? Não teve invasão de campo, não teve cenas lamentáveis lá em São Januário. Foi apenas um protesto aí de uma torcida que tá de saco cheio, a verdade é essa. E é um cenário muito crítico aí pro Vasco que realmente se vê de mãos atadas aí numa situação muito ruim. Eu também não demitiria o Ramon Dias. Agora é ver o Pedro Martins aí que assumiu o cargo executivo, ver o que ele vai fazer, o que ele pensa aí pro Vasco. É um cenário bem complicado, ver quem que ele arruma aí para ser novo treinador. O mercado não tem muitas opções e, e é uma situação muito delicada para o Cruz Maltino, que estamos apenas na quarta rodada do Brasileirão, Adiel, é isso? É isso, né? E Quarta já, rodada. e já tem aí essa perspectiva muito ruim daqui para frente. A equipe ainda não entrou nas zonas de rebaixamento. Mas caso alguma das equipes ali, ou Vitória ou Corinthians, vença amanhã seus jogos,
aí vai entrar na zona de rebaixamento e sabe-se Deus quando vai sair novamente. Então é um cenário ruim e muito complexo aí. Vai ver o que a diretoria do Vasco, que a 777 vai fazer, Adilson. Quer complementar aí, criticar mais alguém nessa situação do Vasco aí? Cara, assim, é triste porque é o Vasco, né? Parece Sim. que tem uma aura muito, muito negativa em torno de São Januário, e isso também não pode ser só perseguição, não. Eu me lembro que no início do Campeonato Brasileiro do ano passado se perguntava muito a quem interessava o Vasco ser rebaixado. O Cássio falava muito disso, sobre a situação da torcida, do Vasco jogar longe dos seus torcedores, tudo mais, não poder jogar no Maracanã e tudo mais. Isso já foi resolvido, mas as questões internas do Vasco, o Estevão Barros, elas superam qualquer tipo de perseguição que possa haver contra a equipe, tá? Não é mais futebol, é gestão. É impressionante. Eu falo por experiência própria porque o Corinthians não tá essa maravilha toda, tá? E realmente parece que é perseguição, mas não. A equipe simplesmente mal gerida fora de campo transparece muito no futebol. Então, isso que está acontecendo no gramado de São Januário, essa goleada por 4-0 em casa, ela simplesmente, Estevão Barros, só é reflexo de uma péssima gestão. Então, não tem o que dizer. É preciso parar, é preciso recomeçar, é preciso entender quais são os problemas e solucionar um por um. Não adianta ficar injetando dinheiro e trazendo jogadores se não entender qual é o procedimento e o processo para realizar essas soluções dos problemas, não vai adiantar nada. Você só vai trazer mais jogadores e mais problemas. Se não me escutar os jogadores que já estão e trazer mais jogadores que ainda não sabem dos problemas, você só vai aumentar a bola de neve. Então, o São Paulo passou por isso, o Corinthians está passando por isso, o Vasco passou por isso várias vezes. É um processo porque você chega no fundo do poço, tem uma direção para ir, mas parece que o Vasco não enxerga essa direção para ir. Tá? Não enxerga que para melhorar o futebol precisa melhorar a gestão, precisa passar alguns perrengues fora de campo, precisa talvez diminuir o investimento em jogadores mais caros e trazer jogadores mais comprometidos com a ideia de que o Vasco tem agora, de que é se livrar realmente desse rebaixamento, porque não é possível que mais um ano o time do Vasco vá passar, brigando para não cair de novo. É sério, entendeu? Você passa uma temporada, já é difícil. O Vasco está aqui 3 temporadas nisso já. E se for contar para trás, antes dos rebaixamentos, quantas vezes o Vasco está aí? Uma vez ou outra chegou ali, disputou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, com o Fluminense, outra hora chegou na final da Copa do Brasil, mas são esporádicos. Parece que a realidade do Vasco é disputar contra o rebaixamento. Não é possível, isso não pode ser. É claro que tem temporada que realmente não acontece, mas 2, 3, 4 seguidas não é possível, entendeu? Assim, não é questão só de futebol e trazer jogador bom, Estevão. É muito mais do que isso. E a gente está percebendo da pior forma, né? Porque, como hoje todas as informações estão acessíveis, praticamente tudo por aí, tá na internet, em questão de segundos a gente percebe que não houve a demissão, não houve o pedido, não houve a reunião, como se falou na nota, como se foi divulgado a priori. Simplesmente um telefone sem fio acabou tirando um treinador do Vasco, né? E colocou outro que talvez nem saiba ainda que vai assumir o Vasco. Se esse cara não tá ligado na rede social, só vai descobrir amanhã que ele vai assumir o Vasco. Talvez ele nem queira, mas já vai ter que aceitar. Então, todos esses detalhes, Estevão Barros, mostram que assim tá muito desorganizado o futebol do Vasco. Muito desorganizado. Simplesmente desorganizado. Pois é, uma situação realmente crítica de um dos gigantes do futebol brasileiro. Vamos lembrar que o Vasco aí é a quarta maior torcida do Futebas e FuteBR e vive aí essa crise que parece não ter fim, né? Tem a situação do Cruzeiro também, que é uma outra. Parece que o Ronaldo vai vender, enfim, tá um embrólio aí, mas a gente comenta disso aí num outro momento, assim que tivermos concluídas as operações, porque a gente é safado, né? A gente não vai ficar dando opinião numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só vai na boa, a gente só vai. A gente só ou critica ou elogia. A gente não fica. A gente aqui não é canal do Marcelo Beckler aqui pra fazer prognóstico, entendeu? Então.
Por favor, aí. Vamos entender a nossa situação, né? Mas é isso. Galera, eu achei importante fazer um adendo no final desse vídeo, porque esse corte que você acabou de ver foi retirado da live de sábado, da transmissão de CRB e Amazonas. Acabou o jogo, nós fizemos a análise e, né, decidimos comentar ali por cima um pouco essa situação do Vasco, né? Já que o jogo estava em paralelo a CRB e Amazonas. E, né, como gerou ali um conteúdo interessante, nós optamos aqui por fazer esse corte. Só que o que acontece? A situação está meio bagunçada. Ao que tudo indica, haverá uma reunião nessa tarde para definir de fato se o Ramon Dias vai ou se ele fica. O Vasco vai se reunir com o treinador para decidir se qual que vai ser quais serão os próximos passos aí, tanto do Vasco quanto do Ramon Dias. Então, a situação segue indefinida e por hora o Ramon Dias está fora, mas também pode estar dentro daqui a pouco. Ou seja, é uma demissão de Schrödinger, né? Uma coisa jamais vista antes no futebol brasileiro. Um grande, um grande atestado de amadorismo por parte da gestão do Vasco, porque era uma situação que, convenhamos, né, era completamente contornável. A rescisão não foi assinada, então, de fato, ele ainda é treinador do Vasco, então não tinha que ter sido feito o anúncio, mas enfim, são N questões. O Lucas Pedrosa escreveu um texto muito interessante sobre isso, detalhando passo a passo o que, o que aconteceu, né? O Emiliano pediu para sair, depois ele se arrependeu porque os jogadores se manifestaram ao contrário à decisão deles, né? Dizendo que pô, o Vasco, na verdade, sairia perdendo na situação. Ele tem uma relação de muito carinho com o Vasco. Ele e o filho dele, o Emiliano, se afeiçoaram mesmo ao clube e aí voltaram atrás, só que aí a nota já tinha sido publicada, enfim. Aí o Vasco tentou ali contornar a situação, os dois ficaram revoltados, deram um pronunciamento e agora será feita essa reunião para decidir o que acontece. Ninguém sabe o que vai acontecer e acho que o melhor cenário para o Vasco era a permanência do Ramon Dias, porque se tá ruim com ele, vai ficar pior sem ele. E acho que o que ele precisa é de reforço, como a gente comentou bastante no vídeo. Mas enfim, é só para atualizar aí, porque do jeito que tá, parece que a situação já tá resolvida e não está, né? Do jeito que o corte se encerrou, porque nesses últimos 2 dias aí muita coisa aconteceu. Aliás, nesse último domingo, né? E hoje, nessa segunda-feira, tem mais coisas acontecerão. Então, era só para fazer esse adendo mesmo e avisar vocês que qualquer nova informação que surgir, provavelmente nós atualizaremos vocês aqui também. Então, se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não ficar por fora de nada. E segue a gente no Instagram também, @meioarmadores. Essa semana nós teremos Champions League, no final de semana tem mais aí o Brasileirão, Série B ou Série C. Vamos decidir a agenda aí, mas teremos jogos, tá bom? É isso, valeu, falou e até mais.